e buscarmos o que Deus tem para a nossa vida. E Ele diz assim: olha, e se algum de vós que não está entendendo nada do que Deus está fazendo, então peça para Deus sabedoria, peça a Deus com fé, mas peça a Deus com fé, mas não seja como aquele que é um homem de ânimo dobre, um homem que é levado pela onda. Uma hora a onda está batendo ali, outra hora a onda volta, outra hora ela bate aí. Porque se você pensa que você vai receber alguma coisa de Deus, você não receberá. As provações são para nos firmar em Deus, são para nos fazer pessoas melhores. Olha só, olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, se você está sendo provado, você saiba que a palavra, ela se cumprirá diante dos seus olhos. Então, meu irmão, se você está sendo provado, você precisa entender que a palavra de Deus, ela vai se cumprir diante dos seus olhos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Ele não mente como nós mentimos. Ele não engana como nós enganamos. E Ele também não é filho de homem para que se arrependa aquilo que Ele prometeu. Então, meu irmão, nesse momento, quantos pensam em desistir no momento da provação? Quantos entram nas crises das suas paixões quando está no momento de provação? Eu quero dizer que as suas paixões são as maiores inimigas das suas provações, porque elas tentam fazer você desistir daquilo que Deus tem para você. Agora, pensa quantas provações ou alguns momentos difíceis mesmo. Eu estou falando de provação mesmo, que o diabo coloca uma paixão na tua frente para tentar fazer você desistir. Essa semana mesmo o diabo falou para você desistir. Essa semana mesmo Deus me deu um sonho com um casal. E esse casal, o coração do homem estava escuro, estava bem escuro. E nós estávamos sentados numa mesa. E esse casal, ele estava numa mesa separada de nós. E aquele homem de família, ele tinha na realidade um pensamento só. Aquele homem, ele queria comer. Ele não pensava nem em vestir, e também nem estava preocupado muito com morar. Esse homem se preocupava muito era com comida. E na mesa, eu via a mesa posta, separado de todos, eu me aproximava, e quando eu olhava para o coração desse homem, eu via ele todo escuro. E eu olhava para ele e dizia: aonde você pensa que você vai chegar com tanta escuridão no seu coração? E naquele momento ele levantava, e quando eu olhava para a criança do casal, a metade desse olho já estava todo tampado, e só tinha uma vista que via. Significava que Satanás já estava conseguindo cegar a próxima geração e já estava se aproximando a maldição. Tem muitas pessoas que no momento da prova,
as paixões deste mundo, o orgulho e a sua altivez faz com que ela perca a meta daquilo que Deus tem para ela. Eu quero te dizer que é no momento da prova que Deus espera 100% de você. É no momento da prova que Deus quer que nós venhamos vencer. É no momento da prova que Deus quer ver a luz dele brilhar em nós. Quem crê nisso, diga amém. Agora olhe só. Você precisa entender que você viverá neste planeta como humano, para depois ir para o céu. Não tem como te livrar disso. Mas eu quero te dizer uma coisa, se isso consola o teu coração, nunca mais você voltará para cá. Nunca mais você voltará para este mundo de aflição. Porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora você precisa entender que é necessário nós entendermos que as provações de Deus neste planeta, você não viverá ela duas vezes. Todo homem que passa por provações gera nele uma maturidade e permite que o sonho de Deus seja experimentado na sua vida. Querido, não tem ninguém debaixo dos céus, desta terra, que já não tenha sido provado e que ainda vai ser provado. Ainda que seja crente ou não crente, ainda que seja cético, ainda que seja louco, a Bíblia diz que neste mundo nós teremos aflições, neste mundo nós teremos provações, mas as provações para o Filho de Deus é para fazer ele subir mais um degrau diante da face do Pai. Quem crê nesta verdade, as palmas louvem ao nosso Senhor. Nós sabemos que as provas, elas não são fáceis, e sabemos que muitas vezes precisa de reflexão e precisa de perspicácia e inteligência e sabedoria para você conseguir sair dela. Por isso que quando nós estamos em provações, olhe para mim, olha bem aqui para mim. Quando nós estamos em provações, não adianta você se rebelar contra Deus. Não adianta você bater de frente com o seu coração contra Deus. Quando nós estamos em provações, não adianta você se trancar no teu quarto e ficar chorando uma noite inteira. A Bíblia diz que quando estamos passando por provações, Tiago capítulo 1, do 1 ao 5, diz que nós devemos pedir para Deus sabedoria, perspicácia, inteligência. Quando estamos passando por provações, é o momento de acrescentar sobre a nossa vida amadurecimento e visão de Deus sobre nós. Deus, eu estou passando aí por essa provação, então eu não posso agir com alguém que não conhece a palavra. Senhor, eu não posso agir como um nécio, eu não posso agir como um louco. A tua palavra diz que eu tenho que buscar de Deus sabedoria nesse momento de provação. Porque, querido, enquanto você não tiver uma alma aprovada pelo Senhor, você será provado.
E eu vou mais longe ainda. Enquanto você estiver debaixo dos céus desta terra, você será provado, para que nós saiamos aprovados naquilo que Deus tem para nós. Porque a tribulação, ela produz a paciência. A paciência, ela produz a experiência. E a experiência, ela produz a esperança. E na esperança de Deus não há confusão. Então, quando nós estamos sendo provados por Deus, a primeira coisa que nós temos que pedir ao Senhor: Deus, gera em mim paciência nessa prova. Senhor, eu preciso imitar a Ti, Senhor. Porque quando nós estamos no momento da provação, nós não queremos imitar ninguém. Porque as paixões, elas nos envolvem e querem nos destruir. Olha quantas vezes você tropeçou nas suas provações. E depois você diz: meu Deus, por que eu não agi assim? Meu Deus, naquele momento, em vez de eu ter gritado, em vez de eu ter berrado, em vez de eu ter esperneado, em vez de eu ter chorado, em vez de eu ter batido, Deus, por que eu não pedi paciência naquele momento? Deus, por que eu não pedi naquele momento mais paciência no meu coração? Deus, por que meu coração não se encheu de esperança? Muda isso em mim, Deus. Muda isso. Olha só. Olhe para o teu irmão e fala assim: meu irmão, nós sabemos que as provas, elas não são fáceis. Sabemos que ela exige reflexão. Ela exige perspicácia. Queridos, a prova nos faz sermos pessoas inteligentes. Ela nos deixa pessoas inteligentes. Por isso que nós temos que ouvir as pessoas que têm cabelos brancos. Gente, existe a escola da vida que só o tempo pode ensinar. Por mais que eu conheça a Bíblia, por mais que eu saiba salmos, por mais que Deus me use profecias, não tem como encurtar o tempo e nem cortar caminho. Cada um terá o seu momento de aprovação em cada área da sua vida, até que seja aprovado por Deus. Eu lembro um tempo que eu congregava na Pentecostal da Bíblia do Brasil. Eu era nova convertida, eu tinha uns 28 anos. E eu participava de um grupo, e esse grupo era um grupo de intercessão dentro dessa igreja. E estava havendo uma batalha espiritual dentro daquela igreja. E na realidade, por falta de conhecimentos espirituais, aquela igreja estava vivendo uma grande facção. Porque reino dividido, ele não subsiste. E eu quero te dizer que naquele período Deus começou a me dar sonhos proféticos. Eu quero te dizer que numa noite, o líder da intercessão naquela época, ele queria tomar algumas providências, queria mexer na área sacerdotal da igreja. Eu via tudo aquilo, eu não entendia nada, eu era nova convertida, ali para valer mesmo. Não tinha tanto conhecimento bíblico, não entendia nada sobre facção dentro de uma igreja. Mas naquela noite Deus me deu um sonho, que nós tínhamos que chegar do outro lado da montanha. E a esposa desse líder chegava para mim e dizia: olha lá, Neiva, tá vendo ali, ó? Nós vamos cortar o caminho por aqui e nós vamos chegar ali rapidinho. E eu olhava aquilo e aquilo parecia que estava perto. Quando eu comecei a caminhar com ela, cada vez aquele caminho ficava muito distante e os meus pés enchiam-se de espinhos.